Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Café com Jesus, dessa nossa série, sempre trazendo reflexões com passagens dos evangelhos da Bíblia, passagens sobre a vida de Jesus, suas pregações, suas atitudes. E hoje eu quero falar de uma passagem que é muito conhecida dos evangelhos, que é a passagem em que levam a mulher adúltera para Jesus. Homens alguém encontrou e aquilo espalhou e chamou outros e vai somando a quantidade de homens prontos a julgar e a condenar, sedentos muitas vezes de sangue, baseado na lei de Moisés, segundo eles, que dizia que se uma mulher fosse flagrada, fosse pega cometendo adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Hoje, 2000 anos depois, nós temos muita dificuldade de aceitar uma atitude dessa, até mesmo de imaginar uma atitude dessa. Uma mulher que foi pega cometendo adultério, leva para uma praça pública e junta uma multidão de homens, cada um pega uma pedra grande, e vai jogar na mulher, no rosto, na cabeça, para matar. O objetivo é matar de pedrada. É uma coisa tão bruta, tão brutal, que nós hoje, 2000 anos depois, temos realmente muita dificuldade de aceitar, de entender, de compreender como é que as pessoas naquele tempo, os judeus daquele tempo ali, da Palestina, o Israel, conseguiam realizar um ato tão brutal, tão violento, de matar um ser humano, de matar uma mulher que ainda era mais frágil do que o homem, a pedradas. Uma morte dolorosa, uma morte terrível, você levar pedrada, até perder a consciência e morrer. Era uma coisa muito brutal. E o interessante é a gente pensar que essa lei de Moisés, que a mulher flagrada em adultério devia ser apedrejada até a morte, só falava em mulher. A lei era machista, a sociedade daquela época, no mundo todo, era extremamente machista, tanto que a lei de Moisés não dizia homens e mulheres. Aquele que for flagrado em adultério, incluiria os homens também não. Se a mulher for flagrada em adultério, deve ser apedrejada até a morte. Só a mulher. Então, o homem podia cometer adultério à vontade, só a mulher é que seria apedrejada até a morte. Só a mulher deveria morrer, o homem não. Então, o homem tinha direito de cometer adultério ao seu bel prazer. A mulher, se fosse descoberta, tinha que morrer pela lei de Moisés. E por conta dessa lei de Moisés, foi que quando os homens, já no tempo de Jesus, sabendo que Jesus estava ali nas imediações, na cidade, os homens encontraram a mulher em adultério, pegaram a mulher, não pegaram o homem, só pegaram a mulher, porque a lei de Moisés só mandava apedrejar as mulheres, né? O homem foi para casa livremente, só acabou com a farra dele. A mulher não, a mulher foi arrastada pelos cabelos, arrastada pelas ruas, até onde Jesus estava na rua, não estava dentro de nenhuma casa, com os seus discípulos, seus apóstolos, e os homens arrastaram aquela pobre mulher até Jesus para testar Jesus, apenas para testar Jesus, para ver se Jesus
decidiria de uma forma diferente se Jesus falaria alguma coisa contrária às leis de Moisés. Então era um teste, né? Era uma casca de banana para tentar derrubar Jesus, para tentar fazer Jesus descumprir as leis de Moisés e jogar Jesus contra os sacerdotes, que eram fanáticos, do Sinédrio em Jerusalém, por exemplo, e de modo geral a maioria dos sacerdotes naquela época era fanática. Então esse grupo de homens simplesmente quis testar Jesus, porque se não fosse para testar Jesus, eles, ao encontrarem a mulher cometendo adultério, teriam ali mesmo, talvez na frente da casa, juntariam um grupo de homens e apedrejariam até a morte. Pronto, cumprimos a lei de Moisés. Não. Eles não fizeram isso. Eles não mataram logo a mulher, pedrada. Eles levaram a mulher para Jesus, né? Chegaram onde Jesus estava abaixado, sentado, acocorado, assim, na areia. Naquele tempo não tinha asfalto, nem calçamento de rua e tal, é tudo de terra, né? Então Jesus estava abaixado na terra, talvez conversando, falando, pregando ali para as pessoas ao seu redor, quando chega esse grupo de homens arrastando a mulher, fazendo zoada, e chega até Jesus. Jesus para o que está falando e olha para eles, e um deles fala: Rabi, o mestre, nós encontramos essa mulher cometendo adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor nos fala? O que o Senhor nos diz? Olha o teste, testar Jesus, né? Se Jesus contrariasse a lei de Moisés, eles jogariam aquilo contra ele. Jesus era muito esperto, mas esperto no bom sentido. Jesus era muito inteligente, muito esperto, muito vivaz, muito intuitivo, muito sábio. E mesmo assim, ele não deu uma resposta de imediata. Assim que perguntou, o que devemos fazer? A mulher foi pegar em adultério, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar até a morte. O que o Senhor nos fala? Ele não disse logo, quem tiver sem pecado. Não, ele não falou logo. Ele se abaixou e com o dedo começou a escrever na areia. E levou um tempo. E todo mundo olhando para ele, esperando. Curioso, todo mundo ali, né? As pessoas curiosas, esperando. Um grupo que levou para colocá-lo numa situação, né, complicada, ficou ali esperando, e ele escreveu no dedo. Aí de repente teve aquela iluminação que era própria dele. Ele levanta os olhos, olha para os homens e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele só disse isso, não disse mais nada. Aquele que estiver sem pecado, ainda falou no singular, aquele, um só. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque se ali houvesse um só homem, porque só os homens tinham direito de apedrejar, as mulheres não tinham direito de apedrejar, só os homens. Era um direito apenas masculino, só os homens podiam matar a mulher a pedrada. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que iluminação, que coisa, que insight que veio à mente do Mestre Jesus para ele dizer isso. Ele era um profundo conhecedor das pessoas, do ser humano, um profundo conhecedor dos corações, das mentes das pessoas que estavam ali. E talvez até ele tenha captado ali ao seu redor, vendo, sei lá, vendo a aura, ter captado, entrado na mente das pessoas, tudo era possível para Jesus. E ele sabia, quando ele disse essa frase, ele sabia que ali todo mundo, todos os homens, pelo menos todos os homens, porque era o que importava naquele momento, que quem ia apedrejar eram os homens, todos aqueles homens ali ao seu redor, todos aqueles homens que levaram a mulher para ele julgar, todos tinham pecado.
Jesus sabia que todos aqueles homens tinham pecado. Ali não tinha nenhum anjo, nenhum santo, não tinha ninguém sem pecado. Este foi o grande insight, essa foi a grande iluminação, a grande sacada de Jesus ao dizer: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum homem teve a coragem de jogar a primeira pedra. Diante daquela fala de Jesus, nenhum teve a coragem de ser o primeiro. Porque aquele que jogasse a primeira pedra, eu estava dizendo para todo mundo: eu não tenho pecado, mas talvez ele fosse conhecido de outras pessoas ali que estavam ao seu redor, que sabiam que ele tinha seus pecados. Quem não tem, não é? Quem não tem pecado? Quem nunca cometeu pecado? Quem nunca cometeu um erro? Quem nunca fez nada errado na vida? Por isso não tem nenhum pecado. Nenhum teve coragem de jogar pedra. Então começaram a soltar as pedras no chão. Começaram a largar as pedras e ir embora. Foram largando as pedras e indo embora. Todos aqueles homens que levaram a mulher foram embora e largaram a mulher ali sozinha. Então Jesus se aproximou da mulher e disse: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Aí a mulher levantou a cabeça, envergonhada, chorando. Ela levantou a cabeça, olhou ao seu redor. Foram embora, mestre. E aí Jesus disse: assim como eles não te condenaram, não apedrejaram, né? Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ele não disse simplesmente: vai embora. E pode continuar pecando dentro da visão dele de pecado, naquela época: vá e peque à vontade. Não. Vá e não peque mais. Por quê? Ele sabia que se ela continuasse incorrendo no mesmo erro, ela poderia, em outro momento, ser apedrejada até a morte. Não é mesmo? Não estando Jesus mais ali naquela localidade, tendo partido para outra cidade, para outra aldeia, se ela fosse de novo pega em adultério, os homens poderiam apedrejá-la até a morte. Jesus não estaria mais ali para salvá-la. Né? Então ele diz: vá e não peque mais. Jesus não julgou, Jesus não condenou, e ele ainda deu uma sugestão, um conselho muito sábio, que é: vá, mas não peque mais, não erre mais. Essa passagem nos mostra como a sociedade da época era muito machista, como as mulheres não tinham direito a quase nada, os homens tinham direito a quase tudo. Não é? Os homens podiam cometer adultério à vontade, podiam estar com prostitutas. As mulheres, se cometessem adultério e fossem descobertas, teriam que ser mortas à pedrada, porque essa é a lei de Moisés. E a lei de Moisés, se nós pensarmos bem, a lei de Moisés estava acima da lei de Deus. O que era a lei de Deus para os judeus, para os hebreus, antes de serem chamados de judeus, para os hebreus antes, lá no tempo de Moisés, vamos botar aí 1000 e tantos, 1200, 1300, 1500 anos antes de Cristo. Quando os judeus, já depois do êxodo, da saída do Egito, quando eles estavam no deserto, e Moisés, em cima do monte, recebeu, segundo a tradição judaica, ele recebeu de Deus as tábuas com os 10 mandamentos de Deus. Um dos mandamentos, não lembro agora se é o primeiro, um dos mandamentos é: não matarás. Não matarás. Se não for o primeiro, é um dos primeiros, um dos mais importantes, talvez o mais importante de todos. Não matarás, porque não matar está acima de tudo. Não desejar a mulher do próximo, não desejar o boi do próximo, um monte de coisa que tem nos 10 mandamentos, mas o mais importante de tudo é não matar o outro ser humano. Né? Não furtarás,
Não matar é o mais importante, não matarás. E esse não matarás está lá nos 10 mandamentos. Ele não diz não matarás nenhum homem, ou não matarás nenhuma mulher. É não matarás. Não matarás é genérico, portanto, é para todos. A lei de Deus, na visão dos hebreus, né, que está também até hoje para nós, no cristianismo. Essa lei de Deus, retratada nos 10 mandamentos, tem como regra maior e mais importante de toda, não matarás. É uma ordem, não matarás. Não é, você deve evitar matar, não é não matarás, você não matará, você não deve matar. Né? Então é uma imposição, né? Você não matará, né? Não matarás. E depois Moisés cria uma série de outras leis, que ele não atribui a Deus, já não são mais as leis de Deus. As leis de Deus são os 10 mandamentos. Né? Mas dentre as muitas leis de Moisés, como os judeus falavam muito no tempo de Jesus, as leis de Moisés dizia isso, Moisés dizia aquilo. A lei de Moisés é não cometerás adultério. Né? A mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Isso é a lei de Moisés. Nos 10 mandamentos não tem que a mulher flagrada em adultério vai ser apedrejada até a morte. Não, isso está na lei de Moisés. É posterior aos 10 mandamentos. Então, a lei de Moisés, que manda apedrejar a mulher adúltera até a morte, ela contraria a lei de Deus dos 10 mandamentos, que é não matarás. Está acima. É como se os 10 mandamentos fossem a Constituição Federal. A lei de Moisés é uma lei federal. Está abaixo da Constituição, que é a lei maior, né, de um país. Então, os 10 mandamentos estavam acima, não matarás. Então, não pode, Moisés não podia depois dizer, não, se você pegar uma mulher em adultério, pode apedrejar. Ela deve ser apedrejada até a morte. Contrariava o não matarás, que era a lei de Deus. Por isso é que Jesus nunca contrariou as leis de Deus. Jesus nunca disse nada contrário aos 10 mandamentos. Mas algumas leis de Moisés ele contrariou, como o não apedrejar a mulher adúltera. Se você tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele aí desmantelou a vontade daqueles homens que estavam prontos, ávidos, com a pedra na mão, doidos para dar pedrada até a mulher morrer. Né? Era um povo bruto, embrutecido naquele tempo. E você pensar que juntar um bocado de homem, que muitas vezes, talvez a maioria ali nem conhecesse aquela mulher, não conhecia a história daquela mulher, a história do casamento dela, e ficavam sedentos de jogar pedra na cabeça, no rosto. Que prazer mórbido, terrível, daqueles homens que apedrejavam com prazer uma mulher até a morte. Matar apenas porque ela cometeu adultério. Hoje isso é absolutamente injustificável. Separe, divorcie, matar nunca. E em grupo, na rua, a pedrada, isso é barbárie. Isso era um hábito bárbaro que, graças a Deus, isso desapareceu. Né? Pelo menos daqui da sociedade ocidental, né? Então, Jesus não julgava, Jesus não condenava ninguém, Jesus sugeria, recomendava, aconselhava, né? Como ele disse, vá, não peque mais. Ele não está impondo, ele podia impedir que a mulher pecasse depois, a mulher pode ter pecado depois, tinha como ele impedir? Não, não tinha. Mas o conselho dele, vá, minha irmã, não peque mais. Não cometa mais o mesmo erro, porque você vai correr o risco de ser apedrejado até a morte, se eu não estiver aqui. Isso está nas entrelinhas. Né? Então todos nós temos que ter isso em mente também. Não julgar, não condenar o nosso próximo. Não julgar e não condenar pelas suas atitudes. A não ser, como eu sempre digo, juízes, as cortes,
Isso aí é diferente. Justiça julga de acordo com as leis, isso é outra história. Mas nós, numa situação normal da vida, sem estarmos trabalhando, sendo juízes, né? Não julgar o outro, não julgar o comportamento. Por que o outro fez isso? Por que o outro fez aquilo? Não nos compete julgar. Deixemos o julgamento para Deus. Deixemos o julgamento para a consciência de cada um. Porque nós somos os nossos maiores julgadores e acima de nós, com um julgamento muito maior e ainda mais justo, está o julgamento de Deus, que a tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Então não vamos julgar, não vamos condenar, porque todos nós temos pecados. Nenhum de nós tem condições de atirar a primeira pedra, porque nenhum de nós está isento de pecados. Todos nós temos os nossos pecados, cometemos tantos erros na vida. Então, quem somos nós para julgarmos e condenarmos o nosso próximo? Tá bom? Essa é a nossa reflexão de hoje do nosso Café com Jesus. E viva o nosso Divino Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos maravilhosos que podem nos ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento, na nossa melhoria enquanto seres humanos. Que o Divino Mestre abençoe a todos nós, agora e sempre. Um grande abraço.